Acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. É hoje, quarta-feira, temos live no canal. Deixa eu ver aqui se estamos ao vivo mesmo, porque, né, vai que tá dizendo que estamos ao vivo, mas, né, não sei. Deixa eu ver. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Aê, acho que estamos ao vivo, sim. Boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live de hoje, que hoje temos um assunto cabeludo para falar. Vamos falar. Será que vamos falar de uma mulher ou vamos falar de um monstro? O que será que a gente vai falar hoje? Temos muita coisa para conversar. Ah, olha, o Fernando já deixou um aviso aqui que não vai poder assistir ao vivo. Mas, nossa, que legal. Ó, o Fernando já apostou no monstro, né? Então, apesar de que a mulher também não é histórica, né? Também é mitológica. Mas vamos ver, né? O que nós vamos conversar hoje. Sônia Nisha, maravilhosa. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda, membro do canal. É isso aí. Olá, Juliana Helena, maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Boa noite, querida. Que legal. É isso aí. Já vão deixando sua curtida, seu compartilhamento, seu comentário. Olha a Vanessa chegando no pedaço. É isso aí, membro do canal também. Boa noite, querida. Olha só, muito obrigada pela curtida. Deixem já clica no like, já dá o seu joinha, porque hoje vamos falar sobre algo muito importante dentro de uma metodologia estrategicamente política nos textos bíblicos, texto que muito possivelmente você não vai encontrar esse tipo de relação que vamos mostrar aqui. Semana passada nós falamos sobre Eva, sobre o nome hebraico, né? Porque Eva é como aparece nas traduções em português, e no hebraico aparece Havá, e nós mostramos a relação de Havá com Havá, que é vida, ser, respirar, né? O ser de. E também mostramos como nos textos bíblicos relacionados a essa figura feminina foram criados com o propósito de silenciar, de proibir, de coibir o culto à deusa. Então, se você não assistiu a live da semana passada, a live sobre Eva, mãe de todo que vive, está gravada aqui no canal. É só entrar na aba de vídeos ao vivo e você encontra todas as lives gravadas aqui. Um aviso para os membros do canal: os slides da live de hoje já estão no Drive do Espaço das Deusas. Então, lembrando que os membros do canal também têm acesso a uma pasta no Drive, onde tem os slides em formato PDF, os materiais das aulas que eu leciono aqui no canal, para poderem fazer sua pesquisa. Mesmo que você não seja membro do canal, a live fica gravada e você pode dar pausa nas telas, fazer a sua pesquisa, verificar as fontes e ter autonomia também na construção do conhecimento. Não incentivamos que ninguém saia daqui repetindo o que eu disse, sem pesquisar por si, sem verificar as informações, sem realmente ter fundamento para aquilo que diz. Quando você só repete o que você ouve, você não aprende. Você precisa processar o que você ouve, pesquisar em cima, articular as ideias, e assim você torna o conhecimento também como parte de você, tá bem? Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. Olha. Você também. Você postou no Mito da Mulher do livro de Josué. Beleza, Fernando. Obrigada por tirar a dúvida. Obrigada mesmo.
Então, hoje, o que será que vamos falar? Sobre a mulher do livro de Josué ou sobre monstro mítico, Raabe, né? Vamos ver o que nós vamos falar hoje, que é muito importante, porque o tema é colonialismo por cooptação, e vamos ver como os textos mitológicos eles são políticos, eles são construídos para propósitos de controle específico das sociedades, né? E nós vamos entender basicamente esse processo de um uso mitológico para o modus operandi colonial. E na minha tese de doutorado, que está tanto no meu Linktree quanto está no Drive do Espaço das Deusas, eu demonstro na minha tese que existe colonialismo antes do fenômeno da colonização. Colonização, fenômeno do século XVI, com a expansão marítima, né? Expansão territorial da europeia, né? Então, é um fenômeno histórico bem localizado no século XVI. Mas eu demonstro na minha tese que existe sim colonialismo antes da colonização. E por isso nós vamos apontar isso hoje, esse modus operandi colonial, dentro dos textos bíblicos, tá bem? Boa noite, Rio de Janeiro, Ricardo Arcanjo de Lima. Grande abraço para o pessoal do Rio. Obrigada, Ricardo, pela presença. Cacá, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Que bom que está aqui. Muito obrigada pela presença. É isso aí. Então, antes de começarmos, só quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal desde a última live. Rafael Garcelin, André Hope, José Cleudson, que reativou a membresia, Carlos Dantas, Lu TVG, que reativou a membresia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal. E lembrando, quem não fez ainda, que todos os membros precisam me mandar um e-mail. Eu falo toda live porque ainda tem membro que não fez, tá? Então eu preciso avisar até que todos façam, tá? Quem é membro do canal precisa enviar um e-mail para mim, tá aqui meu endereço de e-mail na tela, com o seu nome completo e endereço dos correios, para que eu possa mandar seu pacote de membro, tá bem? Com alguns mimos. Isso faz parte de um dos benefícios que vocês têm direito, e como eu não tenho acesso ao e-mail de vocês, eu preciso que vocês me enviem um e-mail para eu poder responder com os seus benefícios, incluindo o acesso à pasta do Drive do Espaço das Deusas com os materiais das lives aqui do canal. Tá bem? Então, os slides, por exemplo. Eu queria o arquivo de slides. Se você se torna membro do canal, você tem acesso aos slides de todas as lives que eu leciono aqui no canal. Beleza? Faz parte dos seus benefícios como membros aqui do Espaço das Deusas. Muito bem, vamos começar então? Deixa eu compartilhar a minha tela para a gente começar a conversar. Muito bem. Lembrando, então, só reforçando, né? Eu sei que eu já disse, mas é bom reforçar, que esse arquivo de slides já está lá do Drive do Espaço das Deusas, tá bem? Se você é membro do canal e não tem acesso, me manda um e-mail que eu te compartilho o acesso. Muito bem. Quem não sabe se a gente vai falar da mulher lá do livro de Josué ou do monstro mítico, né? Aqui está a nossa introdução. Nós vamos falar dos dois, sim. Nós temos um monstro do caos ou tempestade, um monstro marinho chamado Raab, ou Rahab, né? Rahab, em hebraico, né? E temos uma prostituta estrangeira no livro de Josué, chamada Rahab. Então, nós temos a mesma diferença que nós vimos na live sobre Eva. O nome hebraico de Eva, né? Que era Havá,
E a palavra ser, de, ou respirar, ou vida, havá. Então, um é ha, tem que raspar a garganta, que é havá. E o outro é havá, é só passar o ar, havá. E essa diferença, como vocês podem ver, na última linha de baixo, você tem a palavra hebraica sem as vogais. Na antiguidade, não se escrevia com vogais, as vogais foram inseridas no século XI da Era Comum, então nós precisamos levar em conta as palavras sem as vogais, como está na última linha. Lembrando que as palavras hebraicas são escritas da direita para a esquerda, então você tem Rahav, Urahab, né? Irahab, Urahab. Então, essa letra do meio, você vê que é a única diferença, são duas letras diferentes em hebraico. Entretanto, a escrita delas é tão próxima que escritas no papiro, na argila ou no pergaminho, elas ficam muito parecidas, tá? E pela crítica textual, nós podemos afirmar que essas duas letras são intercambiáveis, ou seja, muitas vezes uma está no lugar da outra. Por isso, nós estamos falando, sim, da mesma palavra, em que, no contexto maior, nos textos bíblicos, vai aparecer com o sentido de monstro do caos, um monstro marinho, e no livro de Josué, nos capítulos 2 e 6 do livro de Josué, vai aparecer uma mulher que é caracterizada como prostituta e estrangeira com este nome, tá? Então, em hebraico, Rahab vai ser essa mulher em Josué 2 e 6, e em vários outros textos vai se tratar deste monstro. Agora, a grande questão é, qual é a relação desses dois elementos? Por que é que essa mulher de Josué tem o mesmo nome deste monstro marinho? E algo importante que nós precisamos tratar aqui é quando que esses textos foram escritos, tá? Então, os textos referentes a esse monstro marinho são textos com tradições muito mais antigas. Eles podem ter sido escritos a partir do século VIII, antes da Era Comum, que foi quando os textos literários em hebraico começaram a ser escritos. Agora, o texto de Josué, ele tem teorias que são pré-exílicas da época de Josias, e aqui, particularmente, eu e mais alguns pesquisadores defendemos que esse texto de Josué é pós-exílico, tá? E há algumas indicações aqui. De qualquer maneira, nós vamos tratar aqui de um texto que está sendo construído num contexto de centralização religiosa, de colocar Javé como um único Deus a ser adorado nesse contexto. No contexto do livro de Josué, onde aparece essa mulher prostituta estrangeira. Então, esse texto não é histórico, é um texto também criado, mitológico, mas com algumas ferramentas coloniais importantes, tá bem? E nós vamos trabalhar hoje por que é que essa mulher tem o mesmo nome deste monstro marinho, qual é o intuito disso e o que isso significa para o modus operandi colonial que está sendo defendido pelo texto de Josué para a tomada da terra de Canaã como sendo uma terra agora em que os seus habitantes nativos vão ser todos destruídos, ou tecnicamente, né, teoricamente, ou assimilados ou cooptados para o culto de Javé somente, tá bem? Então, aqui nós estamos num processo de colonialismo, sim, tá? Vamos falar, então, de Rahab como a tempestade, o monstro do caos. Tanto Leviatã quanto Rahab pertencem ao reino dos monstros mitológicos semelhantes a dragões, tá?
os tanim em hebraico, e podem serem chamados de serpente fugitiva ou fugidia. Você pode conferir Isaías 27:1 e Jó 26:13, né? Nós vamos falar alguns textos daqui a pouco. Portanto, podem ter sido confundidos, né? Muitas vezes, pode-se querer referir ao Leviatã, quando se fala de Rahabe, e vice-versa, né? Tanim é um termo genérico para monstros, tá? Os tanim, é um termo mais genérico. No livro de Jó, se distingue claramente entre o Leviatã e Rahabe, tá? Então, você pode verificar essas referências, eu vou mostrar algumas ainda hoje, e depois a live vai ficar gravada, você pode dar pausa aqui nessa tela e conferir as referências, tá, nos textos bíblicos, para perceber alguns textos. Por exemplo, Jó 3:8 e Jó 40, 25 a 41, 26, sobre o Leviatã, e 9:13, e 26:12 sobre Rahabe, e ainda Jó 7:12 sobre os tanim, tá? Tanim. Então, você vai perceber essa distinção nos textos de Jó, porque nos textos de Jó existem tradições muito antigas e mais populares no meio, tá? Em Isaías 51:9, temos o texto que diz o seguinte: Desperta, desperta, reveste-te de força, ó braço de Javé. Desperta como nos dias antigos, nas gerações da antiguidade. Porventura não és tu o que cortaste Arahabe e feriste o dragão? Então, em Isaías 51:9, que é um texto da época do exílio na Babilônia, época dos judaítas, da elite sacerdotal judaíta no exílio, nós temos um texto que atribui a Javé ele ter cortado esse monstro mitológico, né, e tendo ferido esse caos, esse dragão do caos. Lembrando que isso aqui são mitos, tá? Monstros mitológicos do caos, da tempestade, do mar, tá? A referência ao período do tempo antigo e a ferir o dragão deixa claro que Rahabe é de fato, na mitologia, uma criatura do tipo monstro. A etimologia da palavra Rahab não é clara, possivelmente relacionada a uma raiz hebraica que significa atacar, e pode estar relacionada ao acadiano Raabum, tremer de medo ou raiva. Na verdade, os estudiosos descrevem Rahab como um monstro do caos tônico, ou seja, do submundo, semelhante aos titãs da mitologia grega. Tá? Então, Rahab é um monstro da mitologia do antigo sudoeste asiático, um monstro da antiguidade, do início dos tempos. Então, vai aparecer nos mitos da criação. Quando você vê Gênesis 1, por exemplo, que diz que havia trevas, né? Sobre o abismo, e de repente o vento de Deus pairava sobre a face desse abismo. Esse abismo é o terrom, é o caos, né? E é preciso vencer esse caos todo esse terrom, né, que seria esse abismo, vencer esses monstros que saem desse abismo, para então começar a criação. E isso faz parte de mitos muito comuns, por exemplo, na Babilônia, mitos que a elite sacerdotal pós-exílica teve contato durante o exílio, e que vai refletir nos seus textos e nas suas elaborações quando querem falar sobre a reconstrução de Jerusalém no pós-exílio, quando querem agora ter uma nova criação, uma nova Jerusalém, uma nova cidade, uma nova ordem, tá? Debaixo
política sacerdotal agora, porque eles não têm mais monarquia. Então, essa narrativa de destruir o monstro mitológico antes de começar a criar as coisas, a ordem e o mundo e a cidade e essas coisas todas, né? O texto de Gênesis 1 se refere a isso, a nova criação da cidade de Jerusalém, a nova Judá pós-exílica, sob um novo governo sacerdotal, sobre novas instituições, um templo melhor elaborado ou coisas desse tipo. Então, você vai ter no antigo sudoeste asiático esse hábito de utilizar os mitos primordiais, com esses dragões e seres primordiais, para dar o start de que a divindade agora precisa destruir o caos, precisa destruir esses elementos que causam vergonha ou bagunça ou tiram a ordem, né? Precisam destruir esses elementos para colocar ordem no local e criar algo novo. Então, vão ser usados esses mitos quando querem se estabelecer algo novo na história, né? Então, em todo caso, as figuras de autoridade nascentes, Javé e Zeus, por exemplo, são retratadas como domando o caótico, que esse caótico é representado por monstros, né? E esses deuses vão destruindo ou confinando as forças quitônicas ou do abismo, do submundo, né? Que são desafiadores. Então, certos mitos eles destroem essas figuras, esses monstros, e em certos mitos eles domam, domesticam, até cortam, se alimentam deles para realizar a nova criação. E essas histórias servem também para dar esperança às elites, né, de que é possível sempre novamente destruir o caos para começar algo novo. Como todo monstro que se preze, Rahab tem um séquito. Então, por exemplo, em Jó 9,13 diz que Deus não voltará atrás em sua ira, debaixo dele se curvaram os ajudantes de Rahab. Então, em Jó ainda vai demonstrar que existem outros junto com Rahab, né? Um séquito, os ajudantes. As referências à batalha cósmica entre Javé e monstros marinhos como Rahab mostram paralelos estreitos com Baal e sua batalha contra o deus do mar Yam na religião ugarítica. Então, em Ugarite, você vai ter Baal contra o deus Yam, que é o mar. Tá? E também, depois, Baal vai lutar contra o deus do submundo, o deus Mot. Não esqueçam que se quiser se aprofundar nos textos de Jó, você pode adquirir o meu curso, o livro de Jó, Submissão versus Resistência, exatamente para entender o teor político desses textos no pós-exílio, tá bem? Os símbolos habituais para a Síria e o Egito seriam Ashur e Rahab, respectivamente. Então, o Egito, que era considerado um inimigo de Judá, vai ser simbolizado por Rahab. Então, quando o Rahab é mencionado, né, esse monstro, vai se falar dos inimigos de Judá, em especial o Egito. Assim, os inimigos do povo de Javé seriam representados pelo caos monstruoso a ser destruído ou domado. Então, percebam essa simbologia, gente. Todos aqueles que o povo de Javé considerava inimigo vão ser representados por esse monstro do caos que precisa ou ser destruído ou domesticado, tá bem? E Rahab é um dos nomes na Bíblia hebraica dos monstros do caos, né? Embora existam nas culturas vizinhas paralelos a esse fenômeno dos monstros do caos, o nome Rahab parece não ter muitos cognatos. A única exceção está em um texto acadiano sobre um monstro do caos, normalmente chamado de Labu. A primeira sílaba desse nome é escrita com o sinal Cal, que pode ser lido tanto como Lab, né, Labu, quanto como Rebu. Então, a leitura Rebu também é possível.
e é um termo que pode ser cognato de Raab. O nome hebraico provavelmente está relacionado ao hebraico Raab, atacar, pressionar, e o acadiano Raabo, tremer com medo ou raiva, e especialmente com seu derivado urubu, transbordar, porque isso é dito não apenas da raiva, mas também da água, né, do mar, porque Rahab geralmente está relacionado ao mar, tá? Ao mar turbulento, a tempestade, algo que é uma imagem extremamente pesada, né? O termo ocorre como um nome divino em Isaías 51:9, Salmo 89:11, Jó 9:13, Jó 26:12 e como referência ao Egito em Isaías 37, Salmo 87:4. A referência a Rahab na Bíblia hebraica deve ser lida contra o pano de fundo da mitologia do antigo sudoeste asiático, que descreve a criação como baseada na vitória sobre os poderes do caos. Então, toda a criação acontecia somente após a divindade principal destruir os monstros do caos. Então, os oceanos primordiais. Esses poderes são representados como monstros. O exemplo mais conhecido é o mito babilônico Enuma Elish, que descreve a criação por Marduk ao derrotar o monstro do caos, Tiamat, com seus ajudantes. Então, o mito babilônico e o mito ugarítico vão influenciar o texto da criação de Gênesis no pós-exílio pelos judaítas. Tá? No mito ugarítico de Baal, há referência a uma batalha primordial entre Baal e sua consorte Anat contra o deus do mar Iam e outros monstros do caos. As referências aqui são do ciclo de Baal. Esse aqui é o épico da criação Enuma Elish, que é feito em placas de argila, né? Só para vocês verem como estão preservados, né, esses mitos. O mesmo mito nos diz que essa batalha não terminou com a criação do mundo, tá? No caso do contexto ugarítico. Os poderes do caos continuam sendo uma ameaça que precisa ser enfrentada repetidamente sempre. Um texto ritual do ciclo de Baal descreve como essas forças podem afligir a vida humana e como elas podem ser exorcizadas. Então, no entendimento dessas sociedades do antigo sudoeste asiático, era preciso constantemente lutar contra esse caos, e mitologicamente falando, contra esses monstros, né? Para que a ordem seja constantemente estabelecida. E os responsáveis por essa luta eram os representantes das divindades, ou seja, os governantes, tá? As elites. Aqui tem o tablete 4 do ciclo de Baal, só para vocês verem como ainda está preservado, né? Um trecho. Tem outros tabletes também. Uma imagem clara desse monstro do caos aquático pode ser encontrada em um selo cilíndrico assírio que mostra um dragão com um corpo de ondas. E aqui só a imagem que o selo forma é um selo assírio, né? E que vai representar exatamente esse caos que precisa constantemente ser vencido para que a ordem se estabeleça, tá? O dragão é atacado por um guerreiro com 2 ajudantes. E em um outro selo cilíndrico hitita, vemos 2 deuses lutando contra um dragão, representado como ondas ondulando sobre ele. Então, nós temos aqui essas 2 divindades lutando contra esse dragão no selo o selo hitita, né? Um selo cilíndrico também. O espírito do dilúvio é chamado de Rahab, as águas, né? A tormenta do dilúvio. O dragão feroz das profundezas ou mar. Jó declara: Deus não retirará sua ira. Os ajudantes de Rahab se inclinam
ou se inclinaram sob ele. Isso é explicado por outra passagem na qual lemos: ele aplaca o mar com seu poder e com seu entendimento fere Arahab. Né? Então você vai perceber em Jó 9:13 ou 26:12 também, você pode conferir como essa batalha da divindade contra o mar tenebroso, o mar revoltado, né, revolto, vai ser sempre a representação dessa tentativa de colocar ordem na sociedade. Não há muita dúvida de que temos aqui uma alusão ao conflito mítico em que se dizia que o Criador havia derrotado o suposto dragão das profundezas. Salmo 89:9, quando o mar se agita, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Tu quebraste Rahab como quem é morto. Aqui, sem dúvida, temos uma referência ao fato de Marduk ter partido o corpo morto de Tiamat em dois e dispersado seus seguidores. Então, o que acontece é que, com a influência do mito babilônico, os redatores pós-exílicos vão também redigir suas versões desse mito, colocando Javé no lugar de Marduk, né? E colocando Rahab no lugar de Tiamat. Isaías 51:9, não és tu que não foste, que cortaste, desculpa, não és tu ou não foste tu que cortaste Rahab em pedaços, que perfuraste o monstro? Então você vai ver essa mesma imagem do mito babilônico sendo repetido aqui com Javé e Rahab. O antigo mito judaíta de Javé e o Terrom, né, o abismo de Gênesis 1:2, está ligado a Rahab, derivada da Babilônia, a partir do mito de Marduk e Tiamat. Nos textos da Bíblia hebraica que relacionam Rahab ao mar, seu caráter original de monstro do caos é preservado. Eles também apontam para uma concepção de uma batalha entre Javé e o caos precedendo a criação do céu e da terra. E aqui, por que é importante a gente fixar essa ideia de que antes da criação tem que haver uma luta ou uma batalha da divindade contra esse dragão, contra esse monstro do caos, para que haja ordem, para que haja um restabelecimento, ou até mesmo uma domesticação desse monstro, né? Isso é importante para quando daqui a pouco a gente falar sobre a mulher chamada Rahab, ou Raab, né? Nós vamos ver o, o, o princípio colonial exatamente sendo aplicado a partir da imagem de Javé com um monstro marinho, tá bem? Então, primeiro a gente tem que ter bem fixo, bem entendido essa ideia mitológica, para então nós entrarmos no texto sobre a mulher, tá bem? Jó 26 descreve a ordem inabalável do universo, preservada por Deus depois de ter derrubado Rahab. Você pode conferir também o Salmo 89:11. Jó 9:13 menciona os ajudantes de Rahab, né? Isso tem um paralelo no exército de monstros ao lado de Tiamat, de acordo com Enuma Elish, e também nos grandes monstros que apoiam o deus do mar Yam, o adversário de Baal e Anat, no ciclo de Baal, nos textos ugaríticos. E o texto ritual também de Ugarit menciona deuses ajudantes entre uma série de deuses que residem no mundo subterrâneo. Em Isaías 51:9 e 10, a referência a Javé como vencedor da batalha nos dias antigos contra os monstros do caos é usada, assim como no mito ugarítico de Baal, como uma razão para a esperança na situação atual. Essa vitória pode ser repetida em novas situações de aflição. Então, essa batalha precisa constantemente ser relembrada e revivida para que haja ordem na sociedade. O profeta associou a criação do céu e da terra a partir dos oceanos de caos com a libertação do povo de Israel do Egito pelas águas do Mar dos Juncos. Então, a passagem deles pelo mar também vai remeter a essa ideia da vitória sobre Rahab. Por isso, o Egito vai ser simbolizado por Rahab, tá? O Deus de Israel é chamado para repetir esse ato de salvação em favor do povo de Judá, que vivia no exílio junto aos rios da Babilônia.
Então, de novo, vai repetir o mito, tá? Que Javé teria que vencer novamente o monstro do mar, das águas, para tirar os exilados da Babilônia. O profeta parece ter sido inspirado pela profecia de Isaías 37 contra o Egito. Para o povo que procurava ajuda contra a Síria, o Egito é descrito como um aliado sem valor. Então, uma forma de rotular o Egito é comparando ele ao monstro do caos. Lembrando, quem quiser se aprofundar nos textos de Isaías, pode comprar o curso Os Três Isaías e a Esperança Messiânica, através do meu Linktree, que está no chat fixado ou na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Tá? A mensagem do profeta é clara: o Egito é como um dos monstros do caos, mas não tem o poder deles. Tá? Então, por isso, Javé é descrito como vitorioso. Quando levamos em conta a etimologia do nome de Rahab, as pessoas desse texto são de fato as palavras desse texto são de fato uma contradição em si. Isso pode ser comparado à canção de zombaria sobre o rei da Babilônia, Isaías 14, celebrando sua queda para o reino da morte. Isaías 14:4 também fala sobre ele ser parado, e ele parece ser denotado por uma palavra derivada do radical Rahab também. Infelizmente, o texto hebraico é incerto aqui, e por isso a gente não pode fazer afirmações muito contundentes. O Salmo 87:4 mostra que esse apelido para o Egito, Rahab, se tornou mais ou menos comum, porque ele é usado aqui sem comentários ou explicações. Então, significa que os interlocutores, quem vai ouvir esse trecho ou ler esse trecho, vai saber que isso é comum, que que Rahab é um apelido para o Egito, porque era comum entre eles. Isso pode ter sido favorecido pelo fato de que viajar de Israel para o Egito sempre foi descrito como descer ao Egito, usando o mesmo verbo que denota a viagem da terra dos vivos para o mundo dos mortos. Então, assim como se desce do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, se desce de Judá para o Egito, tá? E o mundo dos mortos é cercado pelos poderes aquáticos do caos. E aí você vai ter essa mitologia toda, como se o Egito fosse esse submundo. O plural Rehabim, em Salmo 45, pode ser interpretado como se referindo às forças malignas relacionadas a Rahab. Nesse salmo, ela se opõe a Javé. Bem-aventurado é aquele que confia em Javé, que não se volta para Rehabim e não se enreda em falsidade. Essa última palavra é usada em Isaías 28:15 para descrever uma aliança com a morte. Em Amós 2:4 denota os chamados falsos deuses. Tudo isso se torna provável que o Salmo 45 se refira à tentativa proibida de obter ajuda de forças divinas no mundo inferior. Então, essa aliança com a morte seria exatamente tentar conseguir ajuda do Egito ou conseguir ajuda dos seres, das forças divinas do mundo inferior, do submundo. Os redatores não nos deixam dúvidas de que isso era incompatível com a adoração de Javé como único Deus, assim como no Salmo 45, os Rehabim são opostos a Javé. O atestado de Rehabim ao lado de Rahab pode ser comparado à relação entre os Refaim e o deus Rafu na religião de Ugarit. Então vai ter esses elementos que são opostos à divindade, tá? Que precisam ser combatidos. Eu falo dos Refaim na live sobre sodomia e pecado original nos textos bíblicos, tá? Está aqui na aba de vídeos ao vivo. Também pode haver uma conexão com os ajudantes de Rahab mencionados em Jó 9:13, como a gente viu, né? Dos textos rituais ugaríticos, aprendemos que não apenas poderes benignos no mundo inferior eram invocados, forças malignas também eram invocadas. Então, o mundo inferior não era algo totalmente maligno. Tinham forças malignas e forças benignas, tá?
em um encantamento recitado para expulsar os demônios voadores que possuem um jovem, disse de Roron, mestre da magia, que lhe seja um amigo. Então vai ter essa ideia de forças malignas que poderiam ser invocadas do submundo, né, nos textos ugaríticos. Aparentemente, esperava-se persuadir esse Deus terrível a usar seus poderes de uma forma favorável. Dessa forma, um pacto com a morte de Isaías 28:15 poderia beneficiar os vivos. A mesma concepção parece ser sugerida em Mateus 12:25, no Evangelho, numa tentativa dos redatores de igualar divindades estrangeiras a forças demoníacas. Então, os redatores vão ter esse modus operandi colonial de igualar divindades estrangeiras com demônios, tá? Então, chamar essas divindades de demônios. Quando citam expulsando os espíritos malignos por Baal Zebub, né? E isso é um modus operandi colonial, que existe até hoje, né? Quando os monoteístas chamam as entidades ou divindades de outras religiões de demônios. Aqui temos o Salmo 87:4, e lembrando que o texto hebraico, que está na cor preta, se escreve da direita para a esquerda, tá? E daí aqui vai falar que vai fazer menção de Rahab, tá? E aqui especificamente se refere à Babilônia, tá? Então, aqui tem influência dos mitos babilônicos dentro do imaginário desses monstros, tá? E vão citar também outras localidades, a Filistia, Tiro, Etiópia, tá? Lembrando que essas regiões vão ser localidades, vão ser grupos específicos que vão interagir com os judaítas na Babilônia. Pessoas de todas essas regiões, tá? Salmo 89:10, tá? Que fala, você quebrou em pedaços, né? Rahab. Então, está falando especificamente de Javé, que cortou completamente em pedaços o monstro do caos. Lembrando que, se você quer se aprofundar nos textos hebraicos dos Salmos, é só adquirir meu curso Música e Poesia nos Salmos, tá bem? Isaías 51:9, que foi o texto que eu iniciei a live, né? Falando desperta, desperta. E ali fala para que Javé desperte, né? E, de alguma maneira, corte Rahab, né? A serpente fugidia, ou a serpente ferida, alguma coisa assim. Então, você vai ter esse texto específico que vai mencionar Javé cortando o Rahab, tá bem? Então, esse despertar, despertar, ou desperte, desperte, esse discurso é uma apóstrofe ao braço de Javé, que significa seu poder militar. Então, quando fala de Javé despertar, se levantar, né? Ou despertar, é exatamente para que o braço de Javé se levante contra o inimigo. E o caos vai ser o símbolo desse inimigo. Então, que fique bem, bem firme na nossa mente essa ideia de que, quando os judaítas olhavam para aqueles que eles consideravam inimigos, para os estrangeiros, para todos aqueles que eles queriam vilanizar, eles então usavam essa imagem desse monstro que Javé deveria cortar em pedaços, tá? Então, é realmente uma forma violenta e que vai ser uma forma de incitar para a guerra, tá? Lembrando que nas tradições mais antigas, Javé era um deus da guerra. Então, Rahab é besta do mar. Esses nomes localizam os dias de outrora, na era primordial, antes do surgimento da criação.
O mito da criação é invocado, pelo menos para os propósitos expressivos da poesia. É um mito cananeu, embora o profeta do século VI antes da Era Comum estivesse vários séculos distante de sua circulação ativa. Então, quando Isaías vai citar esse texto, ele já está lá na frente, citando mitos mais antigos. Tá? No mito cananeu, deus do clima Baal, substituído na poesia hebraica por Javé, subjuga um monstro marinho feroz chamado Rahab, Leviatã, Yam ou Tanim. Tá? Traduzido aqui como a besta do mar, para que a criação ocorresse. Eu estou repetindo essa ideia exatamente para que a gente tenha bem firme quando falarmos da mulher. Tá? Então, nós temos o caos, o monstro, os inimigos são representados por esse mar. Todos aqueles povos que a elite sacerdotal judaíta quer que sejam exterminados. Tudo isso é representado por esse monstro caótico, indomável, que Javé deve vencer, cortar em pedaços. Tá? Então, Rahab, o monstro. Né? Lembrando, não foi você quem cortou Rahab em pedaços, quem perfurou aquele monstro? Não fosse tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que abriste uma estrada nas profundezas do mar para que os remidos pudessem atravessar. Isaías 51:9, esse redator, ele vai tentar acoplar o mito da saída dos israelitas do Egito, né, que é um mito de saída, de libertação, com a esperança de que essa elite que está escrevendo esse texto saia da Babilônia, do exílio na Babilônia. Então, eles misturam, eles unem esses mitos, tá? Com essa mitologia de cortar em pedaços Rahab, para que eles possam sair livres, tá? Então, Rahab é um monstro marinho, né, de nome hebraico, de um antigo mito, e diz que Rahab foi rendida por deuses. Lembrando que esse nome significa, tem origem na palavra hebraica, que significa desbravar, né, a tempestade, arrogância. Então, vai ter muitos sentidos envolvidos nessa raiz. O profeta segundo Isaías, né? Não é o primeiro Isaías, é o segundo. Lembra que no curso nós vamos estudar os 3 Isaías, né? E aqui no 51 é o segundo Isaías, que descreveu isso como se Deus tivesse cortado Rahab em pedaços. Então, no contexto, Deus comparou a rendição do faraó, governante egípcio, com a perfuração do monstro. Em última análise, Rahab e o monstro representam a mesma coisa. Em primeiro lugar, Rahab e o monstro representam o Egito e seu governante. Durante o cativeiro babilônico, Rahab simbolizava o rei babilônico, porque é quem eles querem que seja destruído. Em segundo lugar, ele representa o adversário do povo de Javé, quem quer que ele seja. A grande criatura do mar, que Deus criou no 5º dia, em Gênesis 1:21, também é uma tradução de Tanim, o monstro, a besta. Então, Rahab vai ser todo aquele que os judaítas querem que seja dominado, exterminado, conquistado, controlado. Tá bem? Nas escrituras hebraicas, o Egito era Rahab, o monstro marinho, e Javé o ameaçou com o destino do mar do príncipe do rio do juiz. No século VI antes da Era Comum, Ezequiel descreveu o Egito como um dragão, em Ezequiel 32, 2 e 3. Tá? Lembrando que todas essas ideias da criação, de Gênesis e outros elementos, vocês podem conferir no curso gratuito aqui no canal, na playlist Personagens do Pentateuco. Tá bem? Muito bem. Antes de entrarmos na parte da Rahab, a prostituta, entendermos a ligação dela com o mito desse monstro do caos, deixa eu ver só
Quem mais comentou aqui? Nadi Mendes, seja muito bem-vinda, boa noite, obrigada pela presença. Cláudia Quebleres, maravilhosa, seja bem-vinda. Membros do canal, né? Amapola Oliveira, boa noite. Ah, que bom, muito obrigada. Espero que eu tenha pronunciado corretamente seu nome. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Mari. Muito obrigada pela presença. O importante é não ter a mente colonizada, com certeza. E a gente vai verificar que agora essa junção, essa invenção dessa personagem Rahab no texto de Josué vai ser exatamente uma forma de colonizar a mentalidade de Judá para que extermine ou para que não veja os povos nativos de Canaã como pessoas, para que não os veja como seres inteiros, mas que os queira exterminar, domesticar e controlar, né? Então, quando o mito dessa mulher Rahab, prostituta de Jericó, é conectado ao mito do monstro do caos Rahab, você vai ver que é uma forma de colonizar a mentalidade de quem ouve a história da mulher e percebe que ela tem que ser domada, ela tem que ser domesticada, ela é retratada como um monstro domesticado e que vai ser cooptada. Então, é um colonialismo por cooptação. Assim, ela vai ser usada para domesticar outros, vai ser usada como um totem. E isso acontece hoje, tá? Já estou dando alguns spoilers do final, mas a gente vai seguir construindo. Vandré, muito obrigada pela presença, pelo carinho, pelos comentários, viu? Então, agora que a gente já, nessa primeira parte da live, nós já entendemos o que é esse monstro do caos, esse monstro Rahab, né? Que era o caos primordial, a besta do mar, e que vai ser domada, que vai ser cortada em pedaços, que vai ser controlada, vencida por Javé na mitologia judaíta, que está copiando a mitologia babilônica, né, do Enuma Elish. Nós vamos ver agora sobre Rahab, sobre essa narrativa criada de uma mulher chamada Rahab, tá bem? A prostituta de Jericó. Então, vamos primeiro ver alguns trechos em que fala dela em Josué capítulo 2 e Josué capítulo 6. Josué 2, versículo 1, fala de dois homens como espiões e uma mulher cananeia, né, que relata que os habitantes da terra se acovardam diante dos israelitas. Então, da boca do inimigo vem a esperança de vitória. O inimigo aqui é representado por um nome mítico, Rahab. Então, a Rahab agora vai representar exatamente a voz dos inimigos, que estão dizendo que todos eles estão com medo, né, dos israelitas, porque ouviram falar da saída das maravilhas que Javé fez quando tirou eles do Egito. Então, veja como o texto é exatamente o mito lá de Isaías, que nós acabamos de ler. É puxando a narrativa de libertação deles do Egito, que era Rabi, essa saída, e aqui essa mulher está dizendo que eles ouviram falar daquilo que Javé fez lá no Egito por eles. Tá? Então, você vai perceber como essa Rahab é uma mulher criada exatamente para representar esse monstro, que tem que ser controlado, que tem que ser vencido, que tem que ser domado. Tá? Então, esses dois espias que vêm, né, eu não vou entrar em detalhes, porque nós já temos uma playlist aqui no canal, Livro de Josué, com todos os detalhes. Mas esses espias vêm
e chegam, encontram essa mulher, que ela é nativa de Canaã, na cidade de Jericó. Ela, então, é vista como inimiga, porque ela é uma nativa, só que ela acaba chamando eles, né, recebendo eles na casa dela. Chegam na casa de uma mulher prostituta. O termo em hebraico é zoná, para prostituta. E eles dormiram lá. Então, às vezes, o uso bíblico acrescenta mulher, dessa forma a designação da profissão. Prostituta, por sua vez, parece ser usado de forma neutra, aqui não é uma maneira pejorativa, aqui nesse texto necessariamente. A grande questão aqui é que ela recebe, ela é nativa, mas ela recebe os espias de Israel, tá? E a grande questão é que eles estão no território inimigo para espiar a terra, para se informar sobre ela, para tomar a terra, para exterminar os nativos, tá? E ela os recebe. Embora ela possa estar apenas oferecendo hospedagem aos dois homens, a narrativa brinca timidamente com o significado sexual do verbo shakav, que também significa simplesmente deitar-se, dormir-se ou passar a noite. Da mesma forma, o verbo venha, usado nos versículos 3 e 4, também tem um significado sexual quando o objeto da preposição é uma mulher. Então, Rahab, ela ela é construída, o redator dá a entender que esses espias tiveram alguma relação com ela, que ela os convidou para ter relação, tá? Então, quando ela responde a pergunta do rei, porque o rei descobre que ela hospedou dois homens estrangeiros, ela pode usar isso e dar a entender que eles eram clientes dela. Então, ela poderia se desculpar dizendo que não tinha ideia que eles poderiam ser espiões, né? Então, veja que ela tem toda essa ideia de que ela é uma inimiga, mas ela é uma inimiga rendida, uma inimiga domesticada, vencida. Então, é um texto que vai basicamente domesticar a Rahab, vai colocar Rahab aos pés de Javé. E a gente vai ver aqui nos versículos seguintes. Ela pegou esses dois homens e os escondeu antes da chegada dos emissários do rei, e quando o portão estava prestes a se fechar, ao anoitecer, ela os dispensou. Os portões da cidade murada eram fechados ao cair da noite, então ela ajudou eles a sair a tempo. E aí, ela ainda fala, né, persiga-os, vocês podem alcançá-los, como se ela, né, estivesse apoiando os emissários do rei. Mas ela, na narrativa, ela é astuta, ela se faz passar por uma súdita leal de Jericó e incentiva os homens do rei a deixarem sua casa imediatamente e saindo na direção errada, ela dá uma direção oposta. O que acontece é que ela acaba escondendo esses dois espias, né? E no telhado da casa. E é interessante que essa forma de narrar o esconderijo dos espias faz, nos talos de linho, dá uma reflete uma forma de descrever, por exemplo, quando Moisés foi escondido lá no Êxodo, né? E entre os juncos, né? Então, você vai ver os redatores pós-exílicos, e aqui você vai ter mais uma dica de que o texto é pós-exílico, porque está unindo a narrativa às tradições do Êxodo, né? A libertação do Egito, a Moisés. Então, isso é muito importante, essas referências para a elite sacerdotal pós-exílica. Tá? E olha no que os redatores pós-exílicos transformaram Rahab, esse poderoso monstro do caos, esse indomável monstro. Olha o que os redatores colocam na boca dessa mulher. O vosso terror caiu sobre nós, e todos os moradores da terra se encolhem diante de ti.
Então, o redator está fazendo Rahabe citar diretamente o Cântico do Mar, de Êxodo 15, outra referência aqui à saída do Egito, apenas invertendo a ordem dos termos no poema. Então, todos os habitantes de Canaã se apavoram, o terror e o medo caíram sobre eles. Suas palavras são uma confirmação literal da afirmação no cântico de Êxodo 15 de que a grande notícia dos acontecimentos do Mar dos Juncos chegou aos cananeus e os deixou aterrorizados. Então é o próprio monstro do caos reconhecendo que tem medo dos israelitas, que tem medo do povo de Javé. É nisso que eles transformaram o monstro do caos, nessa mulher que reflete o medo dos cananeus de serem conquistados, de serem destruídos. No versículo 10, né? O que você fez com os dois reis amorreus. Então, é outro triunfo relatado em Números 21, tá? Das peregrinações no deserto, que são vitórias míticas que são abordadas aqui como se o Rahab e os cananeus estivessem com medo de todas essas vitórias que Javé deu para eles. Então, é um reforço nessa mente domesticada de Rahab. É colonizada, né, também. Então, versículo 11, porque Javé teu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha o que colocaram na boca dessa mulher. Que ela reconhece que Javé é o Deus acima nos céus e embaixo na terra. Então, Rahab é apresentada como uma boa monoteísta, ou pelo menos uma boa monolatra, né? Persuadida da soberania suprema de Javé, como se espera que os israelitas sejam, por sua dramática intervenção na história. Então, aqui, ela é apresentada como uma pessoa completamente rendida, tá? Ela já tem a mentalidade colonizada. Ela já está sendo entregue. Agora, a grande questão aqui é que a ordem dos israelitas nessa narrativa é de entrar em Jericó e destruírem todo mundo, destruir tudo. Mas aqui ela está ajudando os espias e ela está reconhecendo Javé como Deus. É como um animal domesticado, como um monstro domesticado, Rahab. Tá? Então ela dá orientação para eles, né, para onde eles devem correr, e eles prometem, fazem um voto com ela, de que quando eles vierem conquistar a cidade e destruir a cidade e tudo que tem dentro dela, se ela colocar um cordão vermelho na janela, ela e a sua família, quem estiver com ela dentro da casa dela, vai ser salvo, não vai ser morta. E daí vai falar, mas se ela não tiver com esse cordão na janela, eles vão ser livres desse voto, tá? Dessa promessa. Então, ela tem que seguir exatamente o que foi estipulado para ser salva, para não morrer. Então, perceba que existe aqui um controle da pessoa e da família de Rahab. Para ela não ser morta, ela tem que se submeter a qualquer termo que eles estipulassem. Isso também é uma mentalidade colonizada. Então, esse cordão escarlate, né, que tem que amarrar na janela, para eles saberem, para os atacantes saberem que é um sinal de que quem estiver naquela casa pode ser poupada. Então, o cordão escarlate lembra o fio escarlate preso à mão do gêmeo recém-nascido Zerá, em Gênesis 38, filho também de uma estrangeira, Tamar. E provavelmente também o sangue manchado na verga da porta para afastar o destruidor em Êxodo 12. Então, lembrando que esse Zerá, em Gênesis 38, é filho de Judá, o patriarca dos judaítas. Tá? Então, veja que conecta os mitos fundadores aqui. E ainda conecta ao sangue nas portas dos israelitas,
que não queriam morrer pelo destruidor, né? Então tem essa ideia do vermelho na porta ou na janela para não ser morto. Veja que a narrativa, o mito do livro de Êxodo, que é pós-exílico, está sendo novamente recitado aqui. Por isso, mais uma indicativa de que o texto possivelmente é pós-exílico, né? E aí, se você contar sobre a nossa missão, nós livraremos do seu voto, né? Então, a grande questão aqui é que ela tem que ser fiel a eles até o fim, para não morrer. E quando se dá o colonialismo, quem está sendo colonizado acha que está sendo livre, acha que está sendo liberto, acha que está sendo beneficiado, quando na verdade ele está sendo controlado. Tá? E ela fez o que os homens tinham falado, né? E o ataque só pela narrativa ela fez assim que eles saíram, mesmo que o ataque fosse contado a partir de vários dias. E quando os espias voltam para Josué e voltam para o povo deles, de Israel, eles falam que todos os moradores da terra se encolhem diante de nós. E quando eles falam isso, eles estão citando diretamente as palavras que o redator colocou na boca de Rahab. E Rahab está citando a canção do mar em Êxodo 15, a canção de Miriam, irmã de Moisés, que é um texto mitológico também. Assim, a linha do poema se torna uma espécie de refrão que vai pontuar o meio e o fim desse episódio. Vai sempre estar, vai repetir. Lá no início de Josué 2, do capítulo 2, os moradores da terra, né, estão com medo de vocês. E quando termina o capítulo, os espias estão repetindo as palavras de Rahab. E os povos nativos de Canaã estão tremendo de medo. Veja que a descrição aqui do monstro que tem que ser vencido é um monstro com medo, tremendo. Os inimigos estão prontos para serem cortados ao meio. Então, é uma imagem extremamente contrária, né, aquilo que você esperaria de um povo. Não, a gente vai se defender, a gente vai se cuidar. Não, aqui a descrição é exatamente igual à descrição do mito do monstro do caos, que é cortado ou domesticado. Ele vai se entregar. Tá? Ele vai ser derrotado. E aí, em Josué capítulo 6, de 17 e 25, tem a segunda parte, o final da história de Rahab, a narrativa que vai falar sobre a proibição. O que acontece? É uma prescrição, em Josué 6, total de destruição. É o termo herem. Então, a cidade conquistada deveria ser completamente destruída, o que significa aniquilar sua população, seus animais, e, pelo menos nesse caso, dedicar todos os objetos de valor ao tesouro de Javé, o santuário, né? E o aspecto mais sombrio dessa história triunfalista, né? Esse é a parte mais terrível, porque isso aqui é a descrição do que tem que acontecer. O monstro ser destruído significa que Israel, aqui nesse caso, e no caso dos judaítas que estão contando, que estão redigindo essa história, né? Que os israelitas vão, basicamente, eles têm a ordem de aniquilar todas as pessoas desses povos nativos, de destruir população, animais, queimar a cidade, e tudo que for de valor tem que ir para o templo ou santuário, tá? De Javé. Isso é a promulgação do Herem, que está de acordo com a injunção reiterada em Deuteronômio para exterminar a população nativa de Canaã. Os textos bíblicos, eles da Bíblia hebraica vão
estar circulando em torno dessa ideia. Quem não se submeter a Javé deve morrer, ser aniquilado completamente com sua família e com tudo que tem. Quem quiser se submeter a Javé é cooptado para obedecer todas as ordenanças do povo de Israel. Então, ou você morre, ou você se submete. É exatamente a ideia do monstro do caos. Ou ele é domesticado, ou ele é morto, cortado em pedaços. E esse é o modus operandi colonial que vai estar em torno dessa conquista de Canaã. Essa famosa conquista de Canaã, que até hoje é usada como discurso político, né? Pelo Estado político de Israel. Essa ideia de que os povos nativos são menos que gente, não são gente, tem que ser exterminado. Se não se submeter, morre. Se submeter, tem que seguir as nossas regras. Então, essa é a ideia do Herem, tá? Só para vocês terem uma ideia, nós vamos ter uma live no dia 30 de outubro, às 19 horas, somente sobre a guerra Herem, como sacrifício e culto ritual marcial. Que essas mortes dos povos aniquilados, dos povos nativos, são consideradas sacrifícios humanos para Javé. Essa live vai ser dia 30 de outubro, às 19 horas, e você pode se preparar para ela já maratonando a playlist Sacrifícios Humanos que tem aqui no canal, tá? Então, não esqueçam, maratone a playlist antes do 30 de outubro para acompanhar essa live com todas as ferramentas já fornecidas, tá bem? Então, para o redator, é uma forma brutal de expressar a aniquilação absoluta da população nativa. Uma separação que nunca ocorreu de fato, tá? Que nunca os povos nativos se separaram completamente de Israel e Judá, porque Israel e Judá eram povos nativos historicamente. No mito, eles não eram, tá? Nos mitos, eles vão dizer que eles são separados, que eles são diferentes, coisa assim. Mas, historicamente, nunca houve, de fato, essa separação. Mas a grande questão é que essa aniquilação absoluta da população nativa é exigida no programa de centralização intransigente. Então, para centralizar o culto, para centralizar a política e a religião, que não se separam, você precisa aniquilar todo o que diverge, todo o que é diferente, todo o que cultua diferente, todo o que cultua a outros, tá? Então, tem que aniquilar estrangeiro, tem que aniquilar povos nativos, tem que aniquilar formas de culto diferentes. O Herem, entretanto, não foi uma invenção israelita, tá? Há evidências arqueológicas de que essa era uma prática de outros povos cananeus também. Então, a grande questão aqui é que a promessa é que Rabi viverá e quem estiver com ela na casa também vai viver. Porque ela colocou o cordão na historinha lá, inventada, né? Há, é claro, uma contradição aqui com a história do desabamento do muro, né? Se o muro ao redor da cidade desabou, Rabi, cuja casa estava em cima do muro, poderia ter sido salva. E de que serviria o cordão escarlate que implicava proteção contra os destruidores humanos conscientes? A grande questão é que a casa dela ficava em cima do muro. Se o muro desabou, como é que ela ficou, né? Aí o povo inventa outras historinhas em cima dessa historinha aqui, mas isso essa contradição aparente não elimina a grande questão da história, né? Você tem o modus operandi colonial aqui, que assimila todo o que se curva aos seus desmandos. Então, Rahab não foi destruída com sua família porque se curvaram a tudo que os israelitas mandaram. E olha no 25,
Josué 6:25. Ela tem habitado no meio de Israel até o dia de hoje. O redator escreve isso. Essa frase deve significar que os descendentes de Rahabe habitaram no meio de Israel até o dia do redator. Então, trata-se de uma nota etiológica para explicar como é que determinado clã cananeu, clã de estrangeiros, se naturalizou israelita. Então, possivelmente, os redatores estavam diante de um grupo cananeu ali, que tinha práticas diferentes e que habitava entre os judaítas, ainda no pós-exílio. E o que acontece é que tem que explicar por que eles estão lá, por que eles sempre estiveram ali, junto com eles. E aí coloca-se essa ideia de que o monstro foi domado e, por isso, a família de Rahabe foi salva e está entre o povo de Javé até hoje, ou seja, até a época do redator. Tá? Rahabe ainda é citada em Ruth 4:16-22. Semana que vem nós vamos ter a live sobre Ruth, tá? Em que Salmão foi pai de Boaz por Rahabe. Então, um israelita chamado Salmão teria casado com Rahabe e foram pais de Boaz. Boaz casou com Ruth, teve Obed, e Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Então, é uma narrativa que insere Rahabe na linhagem davídica, tá? E lembrando que no curso Esdras e Neemias, Monoculturas de Destruição, eu falo sobre a ideologia, a importância da ideologia davídica no pós-exílio, mesmo quando no período persa não havia monarquia, mas posteriormente a isso vai ter. E a ideologia davídica é importante aqui, tá? Então, adquiram este curso, Esdras e Neemias, Monoculturas de Destruição, para entender a importância da ideologia davídica no pós-exílio. Rahabe ainda é citada em Mateus 1:5, na genealogia da personagem Jesus, né? Lembrando que, como ela aparece na genealogia de Davi, né, vai acabar sendo ligada pelos redatores dos evangelhos a Jesus. Então, dentro das relações estabelecidas na genealogia, Rahabe não é mencionada como mãe de Boaz, mas como prostituta. Quanto às referências femininas, as mulheres estrangeiras no antigo sudoeste asiático, que geralmente estavam ligadas aos cultos a inúmeras divindades, passaram a ser associadas à sedução, à prostituição e também à infidelidade sexual. Você vai perceber isso, por exemplo, Heródoto vai ser o expert em estigmatizar as sacerdotisas de cultos não gregos como prostitutas, né? Mas, em geral, as mulheres estrangeiras nas monoculturas vão ser tidas com algum tipo de alguma questão sexual, né? Associadas à sedução, à infidelidade e à prostituição. A ideia de ser estrangeira, entretanto, vai ter uma referência a Abraão, que também era estrangeiro, né? E isso vai justificar a existência de estrangeiros vivendo em Judá até o pós-exílio. Essa é a história de Rahabe. Essa narrativa reflete a perspectiva androcêntrica que vê as mulheres como forasteiras em um mundo e culturas patriarcais. Em diversos momentos, a mulher estrangeira é retratada como um sujeito frágil, vulnerável. Em Provérbios 1-9, a mulher estrangeira é de fato apresentada como a prostituta, a adúltera, a sedutora. Tá? E se você quer entender esses textos de Provérbios, é só adquirir meu curso, A Sabedoria Popular dos Provérbios, tá bem? Então, também vai ter a sua sexualidade pontuada. Inclusive, Jerônimo defendia que Jesus veio para os pecadores, por isso suas ancestrais eram pecadoras. Nossa, que gênio, né? O termo hebraico zoná, entretanto, vai designar autonomia sexual. Ela não estava conectada, dependente de um homem, sexualmente falando. Ela não pertencia ao pai
e nem pertencia a um marido, a zonar. Então, não é um termo que necessariamente signifique só prostituta. Ela tem essa conotação de autonomia sexual, tá? A Rahab agiu com iniciativa e resolução. Ela foi mais ativa que seus parceiros na narrativa, que os espias, né? Em situações muito difíceis, quando as circunstâncias se colocaram contra ela. Rahab é salva do desastre de Jericó pelos espias que ela protegeu, colocando-se contra seu próprio povo e identidade. Então, para ela ter feito o que ela fez, de salvar os espias e facilitar a conquista e a destruição de Jericó, de sua população, o extermínio da população de animais e de tudo que tinha lá, ela precisou ir contra seu próprio povo e sua identidade. Barbara Ray descreve as 4 mulheres na genealogia de Mateus como mulheres de uma obediência inconvencional. Então, as teólogas feministas, em geral, elas vão enaltecer as mulheres que aparecem na genealogia de Jesus em Mateus, capítulo 1. E isso também é uma forma de cooptação e colonialismo. Veja que esses textos servem para cooptar mulheres, para cooptar dissidentes, para cooptar estrangeiros, para cooptar pessoas que estão fora da heterocisnorma. Então, o que acontece? Esses textos são usados para dizer, olha, você é diferente, você também tem espaço nesse povo, né? Nessa aliança, nessas promessas e coisas assim. Então, as teologias feministas, as teologias negras, as teologias queer, elas vão usar esses textos para dizer, olha que obediência inconvencional, que coisa incrível, e vão enaltecer esses textos, exatamente para cooptar essas pessoas e fazer com que essas pessoas neguem a sua própria identidade e se voltem contra seu próprio povo. Elas vão ser usadas como totens, com a mente domesticada, colonizada e, de alguma maneira, sendo usada como isca para trazer outras pessoas também, né? Rahab enganou as autoridades de sua cidade nativa a fim de garantir a segurança sua e de sua família na conquista de Israel sobre Jericó. Ela se alia a quem destrói seu povo e cultura. Então, essas teologias feministas, teologia queer, teologia negra, fazem isso, se aliam a quem destrói seu próprio povo e cultura, tá? Rahab é triplamente marginalizada em sua história. É uma prostituta ou estalajadeira em sua cidade, uma estrangeira para Israel e uma mulher. Em sua primeira aparição, Rahab é uma figura central na narrativa. Ela direciona a ação e salva os espias. Quem conhecemos pelo nome na narrativa era Rahab, não os espias comissionados por Josué. E isso é importante porque o nome dela é fundamental na narrativa, porque o nome dela significa o monstro do caos, significa o inimigo que tem que ser conquistado, ou morto ou domesticado. Tá? Em sua segunda e última aparição, ela também não age passivamente, marginalizada, vivia nos limites da cidade. Então, o fato dela morar sobre os muros era uma posição marginalizada. Tá? Sem mais implicações, o texto indica que prostitutas aparentemente desfrutavam de certo grau de autonomia, no sentido de fazer acordos. Rahab era definida por sua profissão. Ela trabalhava por dinheiro, era uma prostituta comum, ou o zoná em hebraico ou grego pornê. Essa mulher cananeia fez um acordo para salvar sua vida. Contudo, ela é desenhada pelos redatores de tal forma que, como um monstro marinho domado, ela fala e age baseada em convicções teológicas. Ela reconhece Javé como único Deus. Então, ela está completamente domesticada e colonizada.
Bem doutrinada e colonizada pelos redatores, Rahabe afirmou que as vitórias anteriores de Israel sobre os egípcios e os amorreus ficaram conhecidas e que esse acontecimento causou pavor em Jericó. Vinda da boca de uma não israelita, essa fala é marcante e representa a vitória de Javé sobre o caos. As notícias que haviam chegado até os cananeus sugeriam que Javé tinha poder para controlar o tempo, as águas, as doenças e o mundo animal. Ele venceu a besta, o monstro marinho, Rahab. A confissão de fé que os redatores fazem ela produzir tem um tom deuteronomístico. Esse termo se refere ao pacto de Deus com o povo de Israel que estava prestes a ocupar a terra que lhe havia sido prometida, conquista e extermínio de povos nativos. Então, a terra prometida é a conquista e extermínio de povos nativos, tá? Esse pacto baseava-se unicamente num pacto de vassalagem, tendo como retorno ingratidão a obediência do povo. O acordo que os espias fizeram com Rahab viola a orientação em Deuteronômio 20, 10 a 20 sobre a Guerra Santa. A trapaça de Rahab preserva o povo de Javé. Interessante anotar que o relatório dos espias dado a Josué foi baseado inteiramente nas palavras de Rahab. Não há relatos de que os espias tenham ido a qualquer outro lugar em Jericó, além da casa dela, nem sugestão de que eles tenham falado com qualquer outra pessoa além dela. Vejam como a questão é ela. Ela é a personagem principal da história. Por quê? Porque ela representa a batalha contra o caos, para então poder se construir uma nova história para Israel. Rahab disse tudo o que precisava ser dito, como um animal domesticado, e os espias a tomaram exatamente pelo que ela disse. A construção dessa personagem é exatamente para refletir um dragão rendido. A batalha de Jericó foi vencida pela traição de Rahab para com seus concidadãos de dentro da cidade. Quanto à sua profissão de prostituta, há versões muito divergentes. Alguns comentaristas se posicionam firmemente de que os espias não tiveram relações sexuais com ela. É uma história mitológica, mas o texto dá a entender isso, tá? Joséfo faz dela simplesmente uma estalajadeira, ainda que o verbo tenha duplo sentido. A frase "os que vieram a mim" também é sugestiva no hebraico. Há muitas tentativas de humanizá-la, mas o texto bíblico a retrata como um monstro vencido e domesticado por Javé. Há muitas interpretações levantadas a respeito do significado do fio escarlate colocado na janela da casa de Rahab, a fim de identificá-la quando Israel viesse tomar a cidade. Uma das interpretações é a indicação clara de um acordo entre duas partes. Interessante anotar que os muros de Jericó caíram, mas a casa de Rahab, construída sobre os muros, não. Os redatores do Novo Testamento a colocam como um exemplo de fé, apesar dela representar o genocídio de seu povo, o etnocídio de sua fé e cultura, sua doutrinação e assimilação pela cooptação ao povo de Javé. Quando Rahab é trazida para o acampamento de Israel com sua família, precisa instalar-se na parte de fora do acampamento, pois ele é santo, separado, e a presença da família de Rahab, composta de estrangeiros, o tornaria impuro. Isso mostra que nem os colonizados são, em algum momento, reconhecidos como parte do povo colonizador. Sempre haverá distinção, ainda que haja cooptação e assimilação. Por isso, as teologias feministas, as teologias queer, as teologias negras, elas nunca vão transformar as mulheres, os negros e as pessoas queer em seres humanos aos olhos de quem os colonizou. Nunca vão transformá-los em pessoas inteiras aos olhos das teologias monoteístas. Sempre vão ser considerados alguém de fora. E ainda que estejam lá dentro, sempre vai ter distinção. A história de Rahab está menos relacionada com como as coisas acontecem e mais em por que elas acontecem.
Sua aparição na narrativa de Mateus presta testemunha sua tenacidade em meio à tradição. Ela também é mencionada na lista de heróis bíblicos que demonstraram sua fé por suas obras em Hebreus capítulo 11. Rahabe é louvada por sua hospitalidade aos espias colonialistas. É a única mulher citada pelo nome e elogiada por sua fé como parte da grande nuvem de testemunhas mencionadas em Hebreus. Ela se tornou um exemplo, assim como Moisés. É usada até hoje como totem nas teologias feministas para a cooptação das mulheres ao sistema patriarcal de monoculturas. Na carta de Tiago, Rahabe é citada como exemplo por sua genuína hospitalidade, como o redator deseja ensinar que deveria ser praticada por todos os crentes. De forma intrigante, porém, o epíteto prostituta persiste, com aparentemente nenhuma compulsão da parte dos autores, nem de Hebreus, nem de Tiago, para justificar isso. Então, veja que mesmo quando eles querem dizer que ela foi um exemplo, eles vão dizer a prostituta Raabe. Ou seja, não importa se ela foi assimilada, se ela foi aceita, ela sempre vai ser vista como quem ela era antes de entrar. Ela sempre vai ser vista como alguém de fora, como alguém que não faz parte inteiramente. O intuito colonialista usa os povos nativos como seu outdoor, seu slogan, sua propaganda, mas nunca esquecerá sua origem de resistência e oposição. Segundo a narrativa dos redatores de Josué, os cananeus percebem o papel de Deus nesses acontecimentos e concluem que Javé é Senhor dos céus e da terra. O antigo monstro do caos, grande, supremo, aterrador, é vencido, colonizado, domesticado e usado para cooptar mais dos seus a essa centralização de poder em torno do culto a Javé. Até hoje, a condição de estrangeira de Rahabe, por exemplo, é usada para realçar o tema do relacionamento entre Israel e Deus, que abençoa povos além do seu grupo étnico. Em Apocalipse, um monstro, a besta que vem do mar, ou o dragão, representa o imperador romano da época do redator do livro. Portanto, os livros de Daniel e Apocalipse dizem que a besta que fala contra Deus sai do mar. Trata-se de uma forma de identificar os inimigos que devem ser assimilados para uma nova criação, ou destruídos para que os planos de Javé se concretizem. Se querem entender sobre esses dragões, né, do Apocalipse, da literatura apocalíptica, podem adquirir os cursos World of Dragons, Daniel e Literatura Apocalíptica, comigo e Wellington Barbosa ministrando, e Apocalipse, Texto e Contexto, Sentido e Interpretação. E aqui eu coloco as principais referências bibliográficas utilizadas, né, para essa explanação. Lembrando que esse arquivo de slides está em formato PDF no Drive do Espaço das Deusas, dos membros aqui do canal, tá? Os membros têm acesso. Se você é membro e não tem acesso, manda um e-mail para mim, para eu te dar o devido acesso ao Drive com os slides das lives aqui do canal. Lembrando, gente, que agora, em setembro, teremos 2 minicursos. Esse minicurso, Divórcio e Novo Casamento, no período intertestamentário e textos do Novo Testamento, será ministrado dia 13 de setembro, das 19 às 22. É um dia só de aula, tá? Já está à venda, os ingressos já estão à venda no Simpla ou pelo meu Linktree, tá? Não percam. E o minicurso Alinhamento Político em Miqueias, que também vai ser um único dia em setembro, todos com certificação. Adquiram já os ingressos para não perder, gente. 2 minicursos, só 2 dias de aula. Semana que vem, dia 4 de setembro, às 19 horas, vamos ter a live sobre o texto de Ruth, tá? Não percam. E dia 7 de setembro, fora esse sábado no outro, gente, eu vou estar lá no canal do Wellington Barbosa. Vocês já podem seguir o canal Calango Sagrado.
Dia 7 de setembro eu vou estar lá às 17 horas e nós vamos falar sobre terror evangélico, literatura de guerra espiritual e construção do imaginário religioso. Dia 11 de setembro, às 19 horas, aqui no canal, vamos ter uma live sobre Batseba. Dia 18 de setembro, às 19 horas, vamos falar de Axerá a Maria, da heterologia para instrumento colonial. E não percam as nossas lives, tá? Deixa eu ver perguntas, comentários. Cheguei atrasado, só mandando boa noite a todos. Ah, tranquilo, Thiago. Um grande abraço para você, viu, querido? Ah, que bom, Maria Helena. Olha, não percam, depois vocês voltam, assistem desde o começo, porque eu dei a primeira parte só sobre a mitologia do monstro do caos, Rahab, né? É importante ter essa visão do que significava esse monstro do caos, para quando nós entramos na narrativa da mulher chamada Rahab, nós entendemos o peso dessa narrativa, tá? Religiões são colonizações disfarçadas, modus operandi, ao invés de ser salvas, as pessoas são controladas, escravizadas. As monoculturas, sim, tá? Eu não posso, eu não afirmaria religiões como um todo. As monoculturas, com certeza, tá? Mas, assim, no geral, Mari, você tem razão, tá? Porque o que as pessoas não percebem é que os sistemas religiosos, eles encaixotam uma mentalidade e controlam a mente, né, das pessoas. As pessoas têm que pensar como um efeito manada, um coletivo. Elas não têm autonomia de pensamento, né? E isso é muito perigoso. Obrigada pelo comentário. Boa noite, Clisman Souza. Olha só, São Luís do Maranhão. Boa noite, um abraço para o pessoal de São Luís do Maranhão aí, hein? Ai, que beleza. Exatamente, Mária. Um exemplo de traição ao seu próprio povo. Ô, Lucilei, não tem problema, viu? Assiste depois todo. A live hoje, ela tem menos conteúdo, assim, escrito, né? Mas eu considero um conteúdo extremamente pesado. Por isso, é algo que você precisa mastigar, que você precisa refletir e, se possível, assistir mais de uma vez. Convide alguém para assistir com você, discuta um assunto, verifiquem as referências bibliográficas, as referências bíblicas, vão atrás dos textos. É importante que você não saia repetindo já de cara o que você ouviu, que você construa o conhecimento, que você verifique essas informações, perceba por si essas questões, e aí você passa adiante sabendo a fundamentação, né? Porque quando a gente só repete o que ouve, a gente não tem fundamentação para argumentar. Mas é importante que a gente perceba o conteúdo como um todo. Membros do canal, vocês têm o arquivo de slides lá na pasta do Drive já. Aproveitem, façam sua pesquisa, estudem junto com outras pessoas, né? E, se puderem, já deixa seu like aqui no canal. Não esquece de dar sua curtida aqui. Compartilhe essa live nas suas redes. É importante que mais pessoas comecem a perceber o instrumento colonial, como é que ele funciona, como é que muitas vezes nós somos ficamos deslumbrados com que teologia legal, que aceita todo mundo, que realiza casamento LGBT. Olha esse aqui, que as mulheres podem ser pastoras, as mulheres podem ser reverendas, podem ser sacerdotas, sacerdotisas, pode ser o que quiser. Olha que maravilha! E assim vai cooptando as pessoas para dentro de uma monocultura, ou seja, para dentro de sistemas de uma única forma de se relacionar, uma única forma de cultuar, uma única forma de pensar. As pessoas são domesticadas, colonizadas, porque aparentemente elas podem ocupar certos espaços. A grande questão
é que ocupar um espaço que te é entregue sob condições não é ocupar um espaço. É simplesmente você receber uma esmola para fazer parte de um sistema que quer a sua morte, a sua destruição, né? Então fica aqui a live, a dica para que a gente comece a ficar mais atento às mensagens que ouvimos, tanto da boca dos coaches da vida, quanto dos políticos da vida, quanto dos religiosos da vida, a ideia de que nós muitas vezes estamos recebendo uma oferta de uma salvação, de uma libertação, de um caminho melhor, quando na verdade estamos apenas sendo domesticados como um bom monstro marinho, agora com uma coleira no pescoço, né? Então, é muito importante, exatamente, um condomínio fechado, sem liberdade. E a gente, então, depois, não esqueçam, gente, assistam essa live desde o comecinho e reflitam, pensem junto, percebam como os textos nos mostram essa ideia, e essa figura de Rahab, né, em Josué, ela é criada para mostrar como um verdadeiro monstro vai ser domesticado e vai negar a própria cultura, o próprio povo, e ela vai ser salva em troca do extermínio de todo o seu povo. Então, o que ela ganha? E ela vai ser usada até hoje pelas teólogas feministas para cooptar mulheres para dentro de igrejas, para se submeter aos desmandos do masculinismo, né? Que é o que está dominando os monoteísmos hoje em dia. Então, realmente, eu acho que não precisa ser uma live muito longa para ser eficaz e tocar no ponto que precisa ser tocado, né? Fazia tempo que eu queria compartilhar esse estudo que eu mesma pesquisei e trouxe essas questões para vocês, né? Se vocês puderem, tornem-se membros do canal, apoiem esse canal para que a gente possa trazer mais conteúdos. Meu endereço de e-mail é minha chave Pix. Se você não quer se tornar membro, não quer apoiar mensalmente, você pode apoiar com qualquer valor de uma vez, né? Aqui na chave Pix, para apoiar, para que a gente consiga continuar trabalhando aqui, trazendo pesquisa de qualidade, fundamentada, e compartilhando materiais que realmente ficam escondidos, né? Porque os pesquisadores não trazem para fora das universidades esse tipo de conteúdo, tá bem? Ô, Sônia, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada a todos pela participação, tá? Por tudo que vocês estão fazendo, as palavras de apoio, e não esqueçam, próxima live no dia, no dia 4 de setembro, 4 de setembro, às 19 horas, estarei aqui falando sobre Ruth, e dia 7 de setembro estarei lá no Calango Sagrado, no canal do Wellington Barbosa. Aproveita e já vai lá e se inscreve no Calango Sagrado, e dia 7 de setembro a gente se encontra lá também, tá bem? Gente, se inscrevam nos mini cursos, porque é disso que eu estou vivendo, tá bom? Por favor, eu agradeço de coração. Um grande beijo, gente, e até a próxima, pessoal. Tchau!